Bom dia, pessoal, tudo bem? Está subindo mais umas pessoas, mas a gente já vai começando, tá? Primeiro, deixa o pessoal preparar aqui. Vou me apresentando um pouquinho para vocês. Meu nome é Alessandra, eu sou responsável técnica pela fabricação de produtos da ECD na parte horizontal. Então, tudo que é pintura, taxas, eu que sou responsável técnica. Eu represento a empresa também na ABNT, nas reuniões que a gente faz o desenvolvimento das normas para esses produtos também, e também acompanho os produtos de vertical. Eu já trabalho no setor tem 12 anos, e sempre nessa parte de sinalização horizontal, tanto desenvolvendo materiais, quanto implementação desses materiais no campo. Então, a gente traz aí alguns pontos, algumas explicações, não só de material, mas também no que diz respeito à aplicação desses materiais e como tratar, né, como identificar determinados problemas, como tratar esses problemas. Então, a apresentação de hoje, pode passar o primeiro, só abrir aqui. Ah, tem passador aqui? Boa. Tá ligado já, será? Não? Agora tá. Foi. Não tá funcionando. Agora foi. Bom, então, o tema que eu vou tratar hoje é basicamente falar um pouco sobre material, falar um pouco sobre implantação e performance desse sistema, né? Porque a gente não pode olhar só para a sinalização horizontal como só a tinta, só a aplicação, né? Elas têm que caminhar juntas, para que a gente tenha um resultado de performance ideal. Então, vamos começar. Então, como eu estava falando para vocês, eu sou a Alessandra, sou formada em Química pela PUC de Campinas e atuei em outros segmentos quando voltei para Santa Catarina e comecei a trabalhar com sinalização horizontal na parte de tintas, né, na parte de tudo que envolve sinalização horizontal da empresa. Represento a empresa na ABNT, como eu tinha falado, e também toda a parte de qualidade da empresa. Vou começar falando um pouquinho sobre sinalização horizontal, como a gente vê e como a gente deveria enxergar a sinalização horizontal. Hoje, a gente tem ainda um pensamento e uma visão de que a sinalização horizontal é o que falta lá na obra para eu poder liberar e medir, né? Então, infelizmente, ainda hoje é assim que se vê, é assim que se comporta o mercado. Estamos trabalhando para mudar isso, e eu vou trazer para vocês alguns dados que mostram a necessidade dessa mudança. Então, primeiro, começando com legislação. O Código de Trânsito Brasileiro já traz a informação no artigo 88, do capítulo 7, que nenhuma via pavimentada pode ser entregue sem sinalização, nem se for uma nova via ou uma reforma dessa via. Então, por que isso, né? Só para ficar bonitinho, só para... Não. A necessidade de que essa via seja entregue com a sinalização é em virtude de uma série de dados que eu vou apresentar aqui para vocês, que mostram a importância de se ter uma via sinalizada e que isso traz muita segurança para o usuário da via. Então, segundo dados da OMS, a maior causa de morte entre crianças e jovens de 5 a 29 anos é acidentes de trânsito. Então, por conta disso, eles lançaram, já teve uma primeira década de ação pela segurança no trânsito, e agora estão lançando a segunda década, que vai de 2021 a 2030. Então, a gente tem uma mensagem muito importante que é divulgada aí pela OMS, que uma das melhores maneiras de salvar e melhorar vidas é tornar as ruas mais seguras. Todo mundo se locomove, né? Todo mundo sai de casa para trabalhar, todo mundo sai de casa para estudar, enfim, para qualquer coisa, para se divertir. E eu tornando as vias mais seguras, eu elimino a quantidade de risco que essas pessoas estão correndo no dia a dia. E o que no Brasil a gente tem feito, né? Os órgãos governamentais têm feito para que a gente tenha aí um caminho de estruturação para que esse projeto se dê, né? A gente consiga reduzir a quantidade de mortes. Então, a gente tem o Penatrans.
que é o Programa Nacional de Trânsito. E lá dentro tem uma série de informações, eu só vou citar algumas aqui, para a gente não perder muito tempo nisso, mas é muito importante que vocês conheçam, que vocês acessem esses sites e que vocês saibam o que traz aqui, que são já os pilares que são trabalhados dentro do Penatrans para que a gente tenha aí um desenvolvimento de melhoria na qualidade de segurança no trânsito. Então, gestão de segurança no trânsito. O que esse pilar trata? Tudo o que é ação que envolve os órgãos governamentais de todas as instâncias para que se trabalhe e se implementem novas melhorias e investimentos para essas melhorias. Vias seguras é fazer com que a gente tenha realmente, como o Rodrigo falou aqui na primeira apresentação para vocês, planejamento, projetos, e que isso seja executado sempre visando a segurança, não visando vamos pintar para liberar ali a rodovia. É visando o que é melhor para aquele local, o que eu preciso sinalizar ali que vai garantir mais segurança para o usuário. Segurança veicular. A gente tem o Brasil, ele tem o menor índice de exigência de segurança nos veículos do que outros países, por exemplo, países da Europa. Então, esse projeto, esse debate visa aumentar esse nível de segurança dos equipamentos dos carros, dos veículos, para que a gente tenha mais segurança por essa via também. Então, não basta as vias serem mais seguras, mas o equipamento que eu uso para me locomover nelas também tem que garantir segurança. Então, esse pilar debate justamente isso. Educação no trânsito. A gente sempre fala, né, educação no trânsito, mas o que falta, né? O que atinge mais a população? A mídia. Então, esse pilar busca com que a mídia seja mais efetiva nesse processo de educação. Que se fale mais desses pontos e que se traga mais isso para o público em geral. Vigilância e promoção da saúde e atendimento às vítimas do trânsito. Aqui é melhorar e implementar mais parcerias no socorro. Então, aconteceu o acidente, então, como a gente vai fazer para que isso seja mais efetivo e a gente consiga aí evitar mortes, por exemplo. Desculpa, passei. Normatização e fiscalização, que é o que a gente faz lá na BNT e que é o que muitos outros setores fazem, né? Que é estudar os materiais, estudar a metodologia de aplicação, estudar como a gente avalia e regulamentar isso, para que todo mundo trabalhe da mesma maneira. Dentro do Penatrans, existe o Visão Zero, que o que é? Responsabilidade compartilhada pela segurança. O Visão Zero parte do princípio de que, não sei se vocês já devem ter visto um vídeo que circula na internet, circulou por bastante tempo, o vídeo de uma pessoa falando, quantas mortes são aceitas, né? No trânsito. Quantas vocês acham que são aceitas? 0. Ninguém vai querer aceitar uma morte se for a minha mãe, por exemplo, se for o meu pai. Eu não vou querer aceitar essa morte. Então, antes se considerava X mortes, 2, 3, 10, mas hoje a gente trabalha com o índice de que nenhuma. A gente não vai acontecer, infelizmente, mas a gente tem que trabalhar com o índice de 0, para que a gente sempre esteja pensando na segurança. Quando fala de materiais, quando fala de implementação, quando fala de fiscalização. Então, esse é o foco. Então, aqui, esse projeto também tem informações mais detalhadas, mas, em tese, é que todo mundo tem a sua parcela. Então, primeiro, nenhuma morte é aceitável. Segundo, os seres humanos cometem erros. Então, quando eu vou projetar uma rodovia ou quando eu vou projetar uma sinalização, eu tenho que pensar que o ser humano vai cometer um erro. Como eu vou minimizar este erro? Porque este erro vai ocorrer. Então, eu tenho que pensar em como eu vou minimizar isso. Porque eu tenho que considerar que esse é um fato. Mas o cara que entrou na contramão, ele vai... Existe esse risco. Como eu vou impedir que ele entre na contramão naquele ponto? Como eu vou impedir que ele faça uma conversão que não pode ser feita? Hoje de manhã, no noticiário daqui, eu vi uma reportagem que duas policiais da Rodoviária Federal fizeram uma conversão proibida e atropelaram uma moto ontem de manhã, aqui. E o piloto está em estado grave e a esposa está no hospital, mas não em estado grave. Mas, assim, se quem teve... É muito absurdo quando a gente pensa assim, é uma conversão proibida, era uma viatura oficial, mas não dá para não pensar na segurança do outro, mesmo que eu seja uma viatura oficial mesmo, né? Então,
A gente sempre, para vocês verem que esse exercício tem que ser no dia a dia. No trânsito, eu tenho que pensar sempre no outro. Os seres humanos são vulneráveis às lesões. Justamente esse exemplo que eu acabei de dar. Uma ação impensada de um minuto, um segundo, gerou ali uma consequência que pode tirar a vida de um e o outro está lá com sequelas, pode ficar com sequelas. Então, esse pensamento no dia a dia no trânsito, né? Mudar o nosso pensamento, mudar como a gente encara a outra pessoa que está ali no trânsito com a gente. E reforçando, responsabilidade compartilhada. A culpa não é só de quem planeja a rodovia, de quem constrói a rodovia ou de quem pinta uma rodovia. A responsabilidade, né, não vou nem usar a palavra culpa, vou usar a palavra responsabilidade, é de todos nós. Então, é de quem fabrica o material, é de quem constrói a rodovia, é de quem vai lá pintar, é de quem projeta aquela construção, e é de quem está lá na via. Então, todo mundo tem sua responsabilidade. E gestão de segurança no trânsito integrada e proativa, que é isso, é olhar para aquele local, é olhar para aquele sistema que eu sou responsável de sinalizar, ou eu sou responsável de cuidar, e verificar o que eu posso fazer para minimizar e para diminuir os riscos. Então, a gente tem que ir começando a pensar em sempre mudar esse paradigma. Eu venho trazendo nas minhas apresentações, antes de falar de material, trazendo esse pensamento, porque a gente vai muito para o técnico, e meio que esquece do principal, né? Que sem isso não tem o técnico. Né? Sem as vidas, sem segurança para a gente poder se locomover, a gente não tem ninguém aqui trabalhando. Né? Então, eu trouxe também um guia que é de 2024, são dados atualizados em 2024, que é, na verdade, para pessoas que trafegam. Então, qualquer pessoa pode baixar esse guia. Por exemplo, eu quero viajar para o Nordeste de carro, então eu vou lá e vou dar uma estudada nas rodovias que tem e quais são os riscos dessas rodovias, como é que estão as condições dessas rodovias. Esse é o intuito do guia. E aí eu peguei e lá separa por dados regionais, estaduais e dados geral Brasil. Então, pegando os dados do Brasil, eu tenho que... Trouxe só um recorte aqui para vocês verem, voltando já para o que eu quero falar, que é sinalização horizontal. 56,8% apresentam problemas no pavimento. Então, das rodovias do Brasil, mais de 50%, quase 60%, apresentam problemas no pavimento. Então, vocês imaginem como que a gente vai pintar uma rodovia que está com problema lá, está desburacada, ou não está no tamanho correto de rodagem. Então, eu tenho um problema grave aqui. 63,4% tem problemas na sinalização, ou seja, ou não tem sinalização, ou está apagada, ou não está sinalizando corretamente, como eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. E 66% tem deficiência na geometria da via, que daí causa problemas ali de aquaplanagem, né? A gente não tem... A tinta não retroreflete à noite. Por quê? Porque, às vezes, fica empoçado ali em cima da faixa e eu não consigo ter essa segurança que eu deveria ter, se tivesse tudo feito de maneira correta. Daí, dentro desses percentuais, eu puxei só o que fala de faixas centrais e laterais. 57,8% estão desgastadas e 62,3% inexistentes. Então, assim, a gente tem, por mais que a gente olhe de repente só para a nossa região e a gente vê, nossa, como as rodovias estão ok, né? Mas a gente tem um problema grave quando a gente olha para o Brasil. Então, a gente precisa sempre estar atento a esses dados e ver quanto a gente ainda tem que caminhar para que a gente tenha realmente rodovias entregando o mínimo, porque isso aqui é entregar o mínimo, né? Entregar o mínimo da segurança. Aí eu trouxe uns exemplos aqui do que eu estava falando para vocês. Alguns exemplos de lesões de trânsito. Uma sinalização mal feita, né, ou já desgastada, inexistente, e uma sinalização do que quer dizer isso aqui. Essa imagem foi um presente da doutora Gabriele para mim. O que a pessoa quis comunicar aqui? Deixa mais confuso do que orienta. Então, quando a gente faz uma sinalização, a gente tem que pensar nisso. O que eu quero comunicar? Essa comunicação tem que ser clara. Né? Aqui, eu tenho um cruzamento, eu não tenho mais nada de sinalização, nem vertical e nem horizontal. Como que eu vou orientar essas pessoas e garantir segurança para elas? Né?
Aqui também um cruzamento totalmente foi refeito, é novo provavelmente, ou recapeado, mas está parecendo mais novo, mas não tem pintura. Ah, mas todo mundo sabe que ali é cruzamento, tem que parar. Gente, sabe, mas não faz. E se não tem a orientação, se não tem ali o pare, se não tem ali a obrigatoriedade, as pessoas seguem, porque sempre acham que não vai acontecer. Então, aqui outros exemplos aqui embaixo também, normalmente cruzamentos, né? Mas esse aqui mesmo, eu trago em todas as apresentações, porque um dia eu vou descobrir o que quiseram dizer com aquilo ali. Não sei, talvez. Mas é isso, pensem em... Pode falar. Nossa, tá. Entendi. O barulho. Entendi. Vamos consultar o CONTRAN depois para ver se eles fizeram direitinho. Bom, gente, vamos continuar, então. Não façam isso. Põe a lombada. Bom, então, com tudo isso que eu falei aqui, que é para mais dar o gostinho de vocês pensarem e procurarem essas informações mais a fundo no trabalho, no dia a dia de vocês, é que eu gostaria de trazer, essa coisa de tentar mudar o paradigma mesmo. Sinalização se trata de uma linguagem universal, onde todo mundo vai entender, seja aqui, seja em outro país. Então, aquelas informações ali são informações que eu consigo me localizar. Então, isso é muito mais importante, é o principal. É daqui que a gente começa. Quando eu tenho esse pensamento, todo o resto que eu vou construir baseado nisso, nesse meu princípio, nessa minha intenção, de melhorar e de deixar a via mais segura. Então, tá. Então, para isso, eu entendo que a gente tem alguns pilares que a gente tem que respeitar, falando de sinalização horizontal especificamente, tá? Não só, mas principalmente. Projeto. Então, vocês tiveram uma palestra agora, inicialmente, falando de projeto, justamente porque o projeto é o começo de tudo. Então, não adianta nada eu ter um material excelente se eu não pensei e se eu não analisei o que eu preciso para aquele local. E, muitas vezes, o dinheiro que eu tenho pode ser muito melhor distribuído naquele meu projeto se eu estudar ele antes, se eu conseguir aplicar o melhor material em cada local. Porque nem sempre eu preciso usar o material mais caro em todos os lugares, mas, às vezes, eu preciso usar em alguns pontos. Então, fazendo o projeto, eu consigo estudar isso e identificar. Aqui eu preciso de uma atenção especial. Aqui eu já posso usar um material que eu consigo repintar com mais facilidade. Eu tenho um acesso mais fácil para repintar. Especificação. Então, feito o projeto, eu consigo, dentro da gama de materiais que eu tenho no mercado, identificar esse material é mais adequado para essa situação nesse projeto, esse material para esse, aquilo que eu estava falando para vocês. Então, quando eu tenho o projeto, eu tenho que conhecer os materiais. Não basta um e outro. Se eu tenho um projeto, mas eu também não conheço os materiais que eu tenho disponíveis no mercado, eu também não vou progredir muito nessa diferenciação de aplicação. Mas, se eu conheço os materiais, eu identifico no projeto onde eu vou utilizar cada um. Execução. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já fui para resolver problemas em locais que a gente vendeu o nosso material para a prefeitura, normalmente, acontece muito isso, e aí eles vão lá pintar com um rolo de pintura. E aí pintam uma faixa de pedestre. E aí vem falar que a tinta não adere. Existe uma maneira certa de aplicação, existe uma maneira certa de execução. Existem normas que regulamentam essa forma de aplicação. Por quê? Porque é assim que esse material vai desempenhar corretamente, é assim que ele vai performar. Então, eu não posso aplicar de qualquer jeito. Existe um porquê desse material ser aplicado com uma máquina X, com controle de vazão, controle de pressão, com queda de microesfera. Por que a microesfera tem que ser aplicada sob pressão? Tudo tem um porquê. E está lá na norma. E isso tem que ser respeitado para que a minha execução seja adequada. Então, se eu fizer uma execução mal feita, não adiantou nada eu fazer o projeto. Porque eu fiz o projeto, eu especifiquei o material correto, mas a minha aplicação foi errada.
Então, eu coloquei por água abaixo tudo. Foi tudo por água abaixo. Então, por isso é que quando a gente fala de sinalização horizontal, eu não posso mais pensar, o meu material é bom, atende às especificações da norma, fiz a minha parte. Não. Essa é uma das partes. Mas se eu não treinar lá na ponta quem vai aplicar esse meu material, eu conheço esse material, então eu sei como deve ser aplicado. Então, se eu não treinar essa ponta lá, aplicar esse material corretamente, eu não vou ter o meu material desempenhando bem. E de nada adianta ele atender a norma se ele não desempenhar bem lá no trecho, se ele não desempenhar bem lá na rodovia. E é isso. Então, sempre partindo desse princípio, eu preciso que as três coisas conversem. Um projeto, os materiais e a aplicação. Sem eles funcionando 100% os três, vai ter alguma falha. Tá? Então, o que faz que uma sinalização seja segura e eficaz? Pensem. Quando eu estou na rodovia, o que é preciso para essa sinalização ser eficaz? Você motorista. Não pensa você técnico, pensa você motorista. O que eu preciso daquela sinalização? Eu preciso o quê? Visibilidade. Eu preciso enxergar ela. Se ela não estiver ali por algum motivo, eu não vou ter segurança. Eu não vou ser guiado, eu não vou ser orientado. Então, eu preciso de visibilidade. Essa visibilidade tem que ser diurna e noturna. E existem... Todas as técnicas dessas normas trazem essas especificações para que eu tenha isso, para que eu tenha visibilidade. Então, todo esse processo de mudança de paradigma é para construir esses pilares fortes, para que eu tenha a visibilidade no final. Para que lá, depois desse material aplicado, eu consiga orientar de forma segura o usuário da via. Então, esse é o objetivo. Então, quando eu penso em sinalização horizontal, eu tenho que pensar, esse material tem que ficar aqui. Ele tem que ser visível, ele tem que orientar de forma correta o usuário. Para isso, nós temos, além das normas técnicas, que eu vou citar elas uma a uma depois, os manuais de trânsito, que eles vão regulamentando como deve ser. Por isso que eu falei, será que aquela sinalização ali de não incomodar terceiros ali, ela está no CONTRAN? Porque se não tiver, está errado. Não posso usar, eu estou atrapalhando. Eu estou prejudicando o usuário da via, eu estou deixando ele mais inseguro. Então, existem... isso está lá na internet, é só baixar, qualquer um tem acesso. E ali especifica tudo, principalmente vocês que trabalham... quem trabalha com fiscalização? Quem que trabalha com o que vocês trabalham fiscalização? E os demais? Concessão, mas em que parte, assim? Conserva. Aqui vocês conseguem, inclusive, por exemplo, principalmente para a fiscalização, eu consigo ter um norte do que pode e o que não pode. Existem várias polêmicas que um diz que pode, o outro diz que não pode. Vocês têm as ferramentas para descobrir. Tem esse apoio técnico. Então, é muito importante que vocês consultem, que vocês tenham, que vocês leiam, que vocês conheçam. Né? Então, agora, vou entrar um pouquinho falando de materiais. Né? Eu começo sempre falando um pouquinho sobre... Olha a importância disso aqui, a gente precisa melhorar, tem muito a melhorar e a gente tem ferramentas para melhorar. Então, hoje, a gente tem no mercado, a maioria das aplicações no Brasil ainda é de tinta acrílica, seja ela base de solvente ou base d'água. Mas é uma tinta excelente, elas vão desempenhar, porém, várias coisas que só com o projeto que a gente vai identificar qual é a melhor situação para que eu use esse material e qual, em nenhuma hipótese, eu devo usar para garantir segurança. E não só isso, para garantir que o meu dinheiro seja efetivamente utilizado de maneira correta ali nesse projeto. Porque se eu uso tinta acrílica em todo o meu projeto, em toda a minha extensão daquela minha rodovia, com certeza, em algum ponto, eu vou estar jogando dinheiro fora. Porque eu vou ter que repintar, voltar, colocar a equipe no trecho de novo. Uma série de problemas que eu posso evitar entendendo que, às vezes, eu colocar um material de custo mais alto, em alguns pontos, vai fazer com que eu economize dinheiro lá na frente. Tá? Então, aqui, 12.935. Essa norma, ela regulamenta tintas acrílicas, resina livre. O que significa isso? O fabricante pode fazer com qualquer resina acrílica que ele deseje. Porém, ela tem que atender os requisitos dessa norma, que tem lá requisitos de
resistência à abrasão, viscosidade e uma série de requisitos que garantem que ela vai performar. Para que a gente utiliza essa tinta, principalmente? Provisórias, pinturas provisórias. No Brasil, a gente usa muito pouco pintura provisória, deveria usar muito mais, deveria constar nos contratos, inclusive, porque essa é a maneira correta de se fazer uma renovação de pavimento ou uma rodovia nova por completo. Por quê? Na pintura provisória, eu consigo deixar ali sinalizado e orientado o meu usuário e eu não tenho um empenho tão grande de dinheiro inicial, porque essa tinta é para durar pouco tempo mesmo. 3 meses, 4 meses, até, dependendo do local, dura mais. Mas eu consigo ter um respiro ali, não investir tão alto no pós-obra ali para sinalizar, e ela vai ficar fazendo a função dela, que é garantir a segurança do usuário. Então, essa tinta é a recomendada para pinturas provisórias. Então, terminou a obra, terminou um recapeamento, enfim, eu vou lá e utilizo essa tinta. A 11862 é a tinta acrílica base dissolvente aí, que é utilizada bastante amplamente aí no país. Ela é uma tinta que ela adere ela tem solvente na formulação dela, então ela tem uma aderência facilitada pelo pavimento, né, por ter componentes compatíveis ali, e ela vai secar e vai aderir ao pavimento por evaporação. Então, tem os solventes ali, eles vão reagir com os componentes do pavimento, esses solventes vão evaporando e ela vai aderindo ao pavimento. Essa tinta, ela tem uma qualidade de retro bastante boa, na aderência, por conta da aderência da microsfera, já vou falar mais sobre isso. Mas ela é uma tinta que eu não posso usar em qualquer situação. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 exemplos de onde elas são aqui utilizadas e que funcionam corretamente, né? Então, assim, eu consigo utilizar ela em todo esse trecho, retenções, eu consigo usar ela em faixas longitudinais, eu consigo usar ela de forma geral. Mas em locais que eu tenho tráfego mais pesado, em locais que eu tenho tráfego muito de caminhão, ou que, por exemplo, essa região aí que, né, tipo, provavelmente é uma região de entrada e saída de caminhões. Aqui, ó, vocês podem notar que aqui, ó, onde já tem entrada e saída de carros, por ser uma região com bastante terra, ali vai desgastar mais rápido. Então, nesses pontos aqui, a gente tem que entender se essa tinta realmente vai entregar o que eu preciso ali. Momentaneamente, ela vai, mas eu preciso ter esse olhar e entender que, olha, eu sei que eu vou pintar com acrílica aqui, mas aqui nesse ponto, muito provavelmente eu vou ter que repintar antes do restante, porque é uma coisa que já não dá para fazer, né? Então, por isso, a gente tem que analisar antes, analisar o projeto. Mas ela desempenha muito bem, de uma forma geral, para pinturas longitudinais. Então, seja ela de faixa bordo ou eixo, ela vai funcionar muito bem. A 13699 é a resina acrílica base d'água. Então, eu faço a tinta com uma resina acrílica base d'água mediante os requisitos dessa norma aqui. A base d'água, ela já tem um processo de secagem um pouco diferente. Ela seca por coalescência. O que é isso? Ela não tem solvente na formulação, ela só tem água. Então, o que vai acontecer? Ela vai secar por coalescência, ela vai formar uma camada, vai começar a secar por cima, então ela seca a primeira parte de cima, e ela vai coalescendo até que ela... E essa coalescência é que faz a aderência dela no pavimento. Então, esse material vai... É como se esse pouco de líquido que tenha nessa formulação, ele vai indo para o substrato, mas ele não vai evaporar. Então, ele vai permanecer ali, até que ela seque totalmente. Esse processo de secagem por coalescência exige que o pavimento esteja muito limpo. Então, em situações onde eu tenho... Por exemplo, aqui no Paraná, eu vim atender uma situação de uma concessionária que atua ali na região de Cascavel e Foz do Iguaçu, que tem bastante estradas com aquelas terra vermelha, muita sujeira intersticial. E nesses pontos, a tinta base d'água tem dificuldade de aderência. Então, eles tinham uma pintura de tinta base d'água, repintaram e começou a desplacar tudo. Por quê? Porque a primeira pintura já não estava aderida por conta dessa sujidade. Então, nesses casos, ou você opta por fazer uma limpeza muito
agressiva nesses locais para remover toda essa sujeira, ou então você opta por um material que seja mais fácil de aderir naquele local. Então, são esses conhecimentos que fazem com que a gente defina qual material eu vou utilizar, não só as características do material, mas a característica do local. Então, lá eles tiveram que remover todo aquele material, porque se pintasse em cima, novamente, com outro material, vamos supor, se pintasse com termoplástico, lá em cima também ia desplacar. Porque o material que estava embaixo não estava aderido. Então, quando eu tenho um problema de desplacamento daquele material, se eu pintar sobre, não vai adiantar, ele vai continuar desplacando. Então, essa tinta, ela garante uma retro até melhor do que a base de solvente. Já vou explicar para vocês por quê, desde que ela seja aplicada na espessura correta. Porque ela precisa... quando eu for falar de aplicação, eu vou entrar mais nesse ponto, mas, em resumo, para que a microesfera fique aderida, eu preciso de uma espessura mínima para que ela forme ali um berço e se acomode ali. Então, ela tem que ficar ali em torno de 60%, 40%, 60-40, né? 60 exposta e 40 ancorada, para que ela retroreflita. Para que, quando bata lá o farol, a luz do farol, eu tenha essa retrorefletância e... Pode falar. Para a retrorefletância? De maneira geral? Assim, ó, quando a gente fala de desempenho melhor, muito provavelmente era menos problema. Porque quando eu falo de base de solvente, como ela adere muito mais facilmente, por exemplo, num local onde tem esse barro vermelho, ela vai aderir muito melhor que a base de água. Então, eu tenho um desempenho melhor, muito provavelmente por causa disso, porque eu não vou ter problema. Então, assim, se eu tenho a base d'água, se ela for aplicada num pavimento limpo e da maneira correta, na espessura correta, ela vai performar tanto quanto a base de solvente, sem nenhuma diferenciação. Só que, como eu tenho esse problema, que ele é um material, digamos assim, mais delicado na aplicação, eu tenho mais problema. Então, muito por isso. Veio lá, alguns anos atrás, essa comoção, digamos assim, não comoção, mas esse apelo por ser mais ecologicamente correto, né? É um material que não tem solvente. Então, esse fato já influi bastante, tanto na saúde do trabalhador, né, quanto na própria meio ambiente, tudo por causa do solvente especificamente, porque os demais materiais são muito parecidos. Mas o ecologicamente correto acaba não surtindo o efeito que se quis, porque eu coloco muito mais em risco o trabalhador, porque eu tenho que ficar repintando, eu coloco muito mais material sendo reaplicado, porque ele não... Então, eu utilizo muito mais material, eu estou consumindo muito mais material e estou poluindo muito mais com isso. Então, assim, acabou que, sim, se for pensando só em material, ele é melhor ecologicamente, mas pensando no todo, porque a gente não pode pensar só num ponto, né? Como eu falei, sempre quando eu vou pensar em sinalização horizontal, eu tenho que pensar no todo. Eu tenho equipes envolvidas lá trabalhando, eu tenho quantidade de vezes que eu vou lá aplicar, então eu não posso pensar só no material. Então, primeiro se queria vender a base d'água, aí vamos usar porque ela é ecologicamente correta. Aí começamos a ter problema porque não se estudou adequadamente para saber em que pontos eu poderia utilizar ela, e voltamos para a base solvente porque ela é melhor. Não é bem assim, né? São materiais excelentes, ambos. Porém, como tudo, não dá para utilizar de uma forma generalizada, né? Eu tenho que saber onde eu utilizo e como utilizo. Pode perguntar. É o preço. E é o que está dentro da lata. Então, esse conceito descaracterizou completamente o que você pode ter como referência básica de produto. E isso mudou toda a sinalização viária.
Quando você apresenta ali um resultado que você me diz que, em volume, a quantidade de faixas não visíveis, desgastadas, 63%, mostra essa realidade. Agora, além da visibilidade que nós falamos pura e simplesmente, nós temos que considerar que hoje nós trabalhamos no limite para baixo e não para cima. Quando nós temos uma população envelhecendo cada dia mais e quando nós temos todas as condições climáticas adversas, aumento de chuvas, né, neblina, tudo isso não é levado em conta. Então, nós estamos muito fora da realidade. Esse é um ponto que até é bem bom de ter falado, porque eu sempre falo nas minhas apresentações. Infelizmente, né, a gente sabe que o primeiro que toca é o dinheiro. Né? Então, assim, quanto vai custar? Quanto é? É muito caro? Não, compra do outro porque tá mais barato. Eu sempre falo isso até para os donos da empresa. Eu formulo a tinta no valor que quiserem. Eu posso fazer a formulação no valor que quiserem. Mas a formulação que vai performar não tem milagre. Não existe você comprar uma tinta que está a metade do preço no mercado e achar que ela vai performar. Ela não vai performar. Existe um limite. E existe a especificação da norma que garante isso. Eu vou dar um exemplo para vocês da tinta base d'água. Recentemente, a tinta base d'água, todas, né, a cada 5 anos, a gente renova as normas, revê, rediscute, e teve uma alteração. Com essa alteração da norma, voltamos a analisar alguns itens que a gente não analisava, para garantir quantidade de dióxido de titânio, porque a questão da visibilidade, o dióxido importa muito, não só a microesfera. Né? O dióxido importa muito. Então, assim, quando foi feita essa revisão, eu consegui reduzir custo na minha tinta. Mas o mercado ficou maluco. Porque, meu Deus do céu, vocês deixaram aprovar uma tinta que ficou muito mais caro, a gente não está conseguindo. Mas por quê? Porque os órgãos começaram a exigir, os clientes, né, vocês começaram a exigir uma coisa que é muito importante. Material laudado. Laudado que eu falo com selo. Aquele lote selado. Então, quando vocês comprarem um material, exige que esse material seja ensaiado por um laboratório externo. A empresa tem que entregar esse material lacrado, com laudos, que comprovem que pelo menos uma parte daqueles pilares que a gente falou, dos 3, vocês estão garantindo, que é qualidade do material. Então, se eu garanto que eu estou recebendo um material que tem as especificações mínimas exigidas, eu estou garantindo meu primeiro pilar. Então, uma coisa, gente, é fato, não existe... Se vocês encontrarem um fornecedor que está vendendo material por X e outro por 2X, esse que está vendendo por X não está atendendo às especificações da norma e, muito provavelmente, esse material vai ter problema de aderência, vai ter problema de resistência à abrasão, que vai dizer ali quanto tempo ele vai durar, de aderência de microesfera de vidro, que vai garantir a retrorefletividade. Então, isso é um ponto que vocês têm que ter muito claro, não existe milagre. Então, sabe aquela coisa do... Como fala? É o ditado lá do santo? Esqueci, gente. Estou ficando velha, eu não sei mais nem os ditados. Não, quando o milagre é demais, o santo desconfia. Isso. Então, assim, não tem milagre, gente. Existe um custo mínimo. Então, esse é o que... Nós, por exemplo, a gente, como, né, no grupo a gente tem empresa que fabrica e empresa que aplica, isso eu sempre estou brigando, gente, a gente tem que garantir lá na ponta e a gente mantém, assim, material de qualidade para que as equipes lá consigam performar. Isso é o principal. Não adianta nada meu material ser bom, eu estou com o meu laudo aqui debaixo do braço e lá no trecho não funciona. Então, isso é um fato. E, infelizmente, a gente caminhou por muito tempo para essa coisa do... E acho que a gente ainda, infelizmente, está nessa coisa do mais barato, mais barato, mais barato. Mas só que, na maioria das vezes, o mais barato vai sair mais caro, porque vocês vão ter que ficar repintando a equipe lá de novo e material, vocês tendo problema que não vai entregar. Então, é uma economia errada, né? Eu vou entrar lá já. Sim. Bom, então, aqui, finalizando a base d'água, né? Termoplásticos.
Aqui na região do Paraná, vocês aplicam bastante termoplástico também, aqui em Curitiba também. É um material bastante interessante para muitas situações. Então, a gente tem a 13132, que é o processo de extrusão. Esse material, ele fornece aí uma espessura maior e ele é um material indicado aí para retenções, faixa de pedestre, locais onde eu tenho circulação sobre a faixa. Então, se eu preciso fazer uma aplicação de material que eu vou exigir uma abrasão muito alta, eu tenho a opção do termoplástico. Termoplástico, vamos chegar lá. Gente, muito importante, uma coisa que eu lembrei agora de falar para vocês, todas essas normas da ABNT, elas são desse setor, do nosso setor, são discutidas no CB16. Esse CB é o que discute todas as normas de sinalização, seja vertical, seja horizontal. E as reuniões acontecem online. Então, muito importante que vocês participem. Então, entrem lá no site da ABNT, consultem lá, tem as datas, as reuniões acontecem a cada 2 meses, você pode fazer lá do escritório, do celular, entendeu? Está ali trabalhando e está ali ouvindo. Muitas vezes vocês não vão ter ali muita interação, mas vocês vão estar sabendo o que está acontecendo no mercado. Ali se discute tudo o que está se pretendendo fazer, se deixando de fazer, qual que é a visão das pessoas que estão no mercado atuando efetivamente ali. É muito legal participar. Então, se vocês tiverem a oportunidade, acessem lá a ABNT CB16. Então, é o CB que regulamenta as normas do setor, tá? A norma 13159, ela é para o termoplástico aspersão, que é utilizado aí em faixas longitudinais também. Então, para locais, pavimento de concreto, que tem muita exigência, ou locais que eu tenho um tráfego muito intenso, que é difícil de repintar, eu posso utilizar aí o termoplástico aspersão, que é uma garantia de maior durabilidade desse material. Então, eu tenho uma resistência à abrasão muito maior. Aqui nós temos o alto relevo, que é a norma 15543. Esse material, se vocês notarem aqui, ele tem esses tacos, né, que a gente chama, que eles são especificamente para promover uma sinalização sonora na rodovia. Então, para pontos de curvas, serras, locais que possam ter neblina. Eu estou esbarrando aqui direto. Que possam ter neblina, então eu tenho essa possibilidade de colocar esse material que vai garantir para mim ali uma segurança para o usuário. Por exemplo, eu não estou enxergando muito bem, a hora que ele tem passado a faixa, ele vai ter ali um barulho, né, ele vai ouvir um barulho do pneu passando sobre aquela faixa e vai saber que tem que voltar para a pista. Tá? Aqui nós temos as normas de termoplástico pré-formado. O que é esse material? Aqui eu vou perder um tempinho mais. Esse material é um material que ele é, como o nome já diz, ele é pré-formado na fábrica. Então, ele tem a mesma base de formulação do termoplástico normal, esse que é aplicado no trecho, com o caminhão, aquelas normas ali que eu estava explicando para vocês antes, a de extrusão, de aspersão. Eu preciso, essa tinta é uma tinta em pó, vai para o trecho num caminhão que tem um tanque, que é aquecido esse material, e lá ele é aplicado a 180 graus, no trecho. Esse material aqui, esse processo de preparação da tinta, derretimento a 180 graus e preparação dele é feito na fábrica. Então, esse material sai exatamente assim já da fábrica. Já sai as faixas prontas. Como está aqui, está vendo os operadores carregando uma faixa pronta? Então, eles só colocam aqui, passam um verniz para imprimar, para ajudar na aderência, e com o maçarico eles vão aplicando esse material. Eu vou mostrar para vocês ali na hora que eu for falar de aplicação. Tá? Mas, por exemplo, esse símbolo aqui, a gente já prepara, já recorta ele todo assim, chega no trecho, o pessoal só prepara o pavimento, limpa e faz o verniz de imprimação, acomoda cada faixinha e vai aquecendo, e ele vai aderir. Essa solução é muito interessante para locais onde vocês têm difícil acesso, porque o caminhão do termoplástico é um caminhão grande. Então, assim, preciso fazer uma retenção, preciso fazer uma faixa de pedestre, ou sinalizar com algum símbolo. Isso é uma solução rápida e prática para vocês terem ali, resolver rápido o que vocês precisam resolver. Praça de pedágio. Então, tem algumas soluções também para esse... O que vocês precisarem, vocês mandam o projetinho e a gente consegue recortar e fazer do jeito que vocês solicitarem. Plástico a frio. Voltando aqui a falar em tinta líquida, a gente tem
o plástico a frio, que é uma resina, metilmetacrilato, base de metilmetacrilato, que é uma tinta que vai atingir aí um nível muito mais alto de resistência à abrasão, de aderência de microesfera. Então, ela é fabricada com resina metilmetacrilato, que é uma resina já mais resistente por si só. É a mesma resina, mesma parente das resinas que usa para fazer, por exemplo, prótese dentária ou para fazer... Como fala? Enfim, quando vai fazer a restauração no dente, aquela massinha é de resina metilmetacrilato também, fugiu o nome do termo técnico. Não, mas o termo técnico da massinha é isso que eu esqueci. Mas, enfim, vocês sabem o que é. Então, essa resina é uma resina muito resistente, utilizada para muitas coisas no mercado e tem uma família de resinas. Dentre elas, tem a resina para fazer a tinta. Então, dentro do plástico a frio, nós temos 4 tipos de plástico a frio. Tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 e o tipo 2 são para aplicação aspersão. Então, eu vou usar para aplicação em faixas longitudinais com equipamento por aspersão. Então, aqui eu consigo fazer todo tipo de aplicação. Inclusive, esse material, se eu fizer uma faixa de pedestre, uma retenção, ele vai ter uma durabilidade muito maior do que qualquer outra tinta. Vai ser comparável com a tinta termoplástico, por exemplo. Tipo 3 e tipo 4 são materiais que vão garantir aí uma espessura um pouco maior. Então, eu posso utilizar também faixa de pedestre, tipo 4, desculpa, faixa de pedestre, mas eu também posso usar o tipo 1 e o tipo 2 se eu não tiver um tráfego muito intenso nesse local. O tipo 3 eu uso se eu tiver um tráfego mais intenso, porque ele já vai me dar uma espessura maior. O tipo 3 é um material que eu utilizo para grandes áreas. Então, ele tem um material com muito mais resina, que vai gerar muito mais flexibilidade. Então, por exemplo, ciclofaixas. Na pintura de ciclofaixas, eu preciso que esse material trabalhe junto com o pavimento. É muito comum a gente ver quando tem essas áreas pintadas com termoplástico ou com acrílica, que, com o passar do tempo, o pavimento vai trabalhando e elas acabam trincando com o passar do tempo. Esse material já não permite que isso aconteça. Mesmo com a aplicação em grandes áreas, ele vai trabalhar junto com o pavimento, porque ele é um material muito flexível. Então, eu não tenho esse problema de trincamento e a durabilidade dele é muito alta. Tem uma matriz de correlação que eu gosto de trazer, que é a matriz de correlação que está na norma. Que aqui fala os tipos de plástico a frio que existe, como que é a aplicação de cada um e se eu posso ou não usar o grão abrasivo. Aqui no tipo 3 é o único que aparece grão abrasivo, vocês notam aqui. Porque é o tipo que é para usar para faixas, grandes áreas. Então, por exemplo, ciclofaixa, área de retenção, que eu preciso garantir que, se tiver algum pedestre utilizando essa área, ou motociclista ou bicicleta, eu consiga passar e ter uma abrasão ali, um risco para não ter risco de queda. Os demais, tipo 1, tipo 2, eu posso aplicar manual também. Ele pode ser aplicado por aspersão também, porque ele não tem microesfera ou grão abrasivo incorporado na massa. Então, quando eu falo de... Sempre que eu vou pensar em aplicação por equipamento, com equipamento, eu tenho que garantir que não tenha microesfera ou grão abrasivo nessa massa. Então, aqui, mas eu posso também aplicar de forma manual. Eu posso pegar esse material e aplicar com rolinho, ou eu vou ter apesar de eu falar para vocês que a acrílica não é para aplicar com rolinho, aqui a gente tem bons resultados, tá? de aplicação. Se eu fizer isso, ela vou ter uma durabilidade boa, não tão boa quanto se eu aplicar com um equipamento, mas eu não vou ter o problema que eu tenho lá na acrílica. E a tipo 4 foi a que eu falei que ela vai gerar um pouco mais de espessura. Então, se eu quero uma faixa de pedestre, ou uma retenção, ou setas, ou símbolos quaisquer, que eu queira fazer com esse material, eu vou ter uma durabilidade bem maior, porque a minha espessura é bem maior, a espessura de aplicação mesmo, porque é um material mais viscoso. Aqui eu tenho alguns exemplos de aplicação de plástico a frio. Então, eu posso fazer ali faixa longitudinal, eu posso fazer os símbolos, eu posso fazer áreas, que eu estava falando para vocês, né, as retenções e a faixa de ciclovia, por exemplo. E aqui o termo aplicado por estrutura, que é um dos tipos que eu posso aplicar o tipo 4. Não só faixas e símbolos, né? Eu posso aplicar com o tipo 4 esse material estrutura aqui. Para que serve esse material?
Esse material eu faço faixa longitudinal, ele é aplicado por extrusão também. Apesar de ser um equipamento, ele é por extrusão, ele é por queda. Então, assim, eu consigo... E esse equipamento ele tem umas ranhuras na hora que eu vou aplicando para formar esses espaços vazios entre a tinta, né? Para que servem esses espaços? Para escoar a água. Então, quando eu tenho um local onde é, por exemplo, serra, ou muita chuva, ou eu preciso que entrada e saída de ponte, ali eu preciso que tenha uma retrorefletividade mais constante e eu não posso ter água empoçada ali, ou numa geometria da minha via que seja não tão adequada, eu consigo resolver o problema de água empoçada utilizando essa técnica de aplicação, porque aqui, nesses vãos, a água vai escoando e não fica empoçada na água. Então, aqui eu vou ter uma garantia de mais retrorefletividade, mesmo quando está chovendo. Então, isso é uma aplicação interessante e é feito com o tipo 4 do plástico a frio. Tá? Ele é justamente feito com o tipo 4 porque eu preciso que ele tenha mais espessura, porque esses... Onde está a tinta, ela tem uma altura considerável, que é justamente para fazer esse caminho para a água. Tá? Bom, dispositivos auxiliares. Então, vou citar rápido aqui. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho ainda, gente. Que horas são aí? 12:06, tá? 14636, que é a norma de taxas, né? Então, a gente tem aí as taxas que elas devem ser... Para que servem as taxas, né? Elas servem para auxiliar a minha sinalização horizontal. Então, eu não posso instalar ela sobre a minha faixa. Ela não é para atrapalhar a minha faixa, ela é para auxiliar ela. Então, infelizmente, até em virtude até do que o pessoal falou aqui, que o Zarael falou, né, infelizmente, as pessoas não têm utilizado os materiais melhores de uma forma generalizada aí no país, e as taxas salvam muito, né? Quando a gente tem a utilização das taxas, muitas vezes a gente só vê elas no trecho à noite. Então, assim, às vezes eu estou dirigindo e o que me salva, o que me guia são elas. Então, porque a faixa não está ali implementada da maneira ideal. Então, ela serve para isso, para nos dar um norte ali quando a gente não tenha mais a faixa ali visível. Aí temos os tachões também, que eles são, né, indicados para a utilização em casos onde eu não devo ter a circulação de carros naquele local. Então, faixas, áreas de retenção, né, não deve ter circulação, então, tachão. Existe uma discussão, né, da utilização de tachão em outras situações, mas no CONTRAN está bem claro que acima de 40 km por hora é só, em rodovias acima de 40 km por hora, só nessas situações assim. Aí agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a aplicação. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai falar de execução. Então, voltando lá só para pegar o gancho dos pilares. Então, eu tenho lá os pilares. Eu já projetei, eu estudei o meu local, fiz o projeto. Conheço os materiais, entendi um pouco mais os materiais, agora eu vou pensar como eu vou fazer essa execução. Tá, eu tenho o projeto lá, no projeto está tudo ok, eu sei o que vou aplicar, mas chega na hora de implementar... Opa! Chega na hora de implementar, eu me deparo com essas situações aqui, que não estão previstas. Né? Eu tenho uma sujidade, esburacado, tenho essa situação aqui. Isso aqui eu devo ter previsto lá no contrato, no projeto. Isso aqui eu devo saber que nesse ponto aqui, ó, a saída de ponte, tem entrada e saída de caminhão. Então, é um ponto crítico. Nesse ponto aqui, eu tenho que, obrigatoriamente, pensar no material onde vou ter mais durabilidade. Porque eu tenho um desgaste já natural maior e eu necessito de uma segurança muito efetiva aqui. Entrada e saída e uma ponte. Então, quando eu vou começar a minha execução, eu tenho que ir lá e eu tenho que entender se isso aqui é o que está lá no projeto mesmo, se aquele material é aquilo ali, se vai resolver. Né? Se eu tenho condição de aplicar ali. Então, esse é um primeiro ponto. Aí, falando já das tintas, dos materiais. Para a aplicação de tintas, eu tenho a norma que regulamenta esse tipo de aplicação, que é a 15405, que foi revisada o ano passado.
foi revisada justamente para a gente incluir e alterar algumas especificações, principalmente de equipamentos. Então, a gente tem um problema de... O brasileiro é maravilhoso, né? Mas tem umas coisas que o brasileiro faz que não precisava, né? Que daí já é enjambração. E a gente tem muitos problemas disso no Brasil, né? De a gente tentar enjambrar e daí tu vê tudo que é tipo de caminhão de aplicação de material que não atende à especificação da norma. Então, recentemente a gente foi dar uma assessoria para uma concessionária e que tinha comprado recentemente um caminhão e o caminhão não estava aplicando, não tinha parâmetro, a gente não conseguia fazer com que o caminhão funcionasse direito. Porque fizemos um relatório falando para ele, precisa adequar isso, isso, isso no caminhão. Porque sem um caminhão, sem um equipamento, sem uma equipe treinada, sem uma equipe sabendo do que está fazendo, eu não consigo aplicar esse material direito. Então, essa norma de 2024 traz bastante novidades sobre a questão de equipamentos. Equipamentos novos, a gente incluiu os equipamentos airless que não tinham na norma de aplicação e, além de deixar alguns parâmetros mais claros nos outros equipamentos, que não são airless. Na aplicação, eu preciso garantir que toda a minha equipe seja treinada, que aquelas pessoas saibam trabalhar com o material que eu estou aplicando. Não é simplesmente, pega aqui o caminhão, vai lá e pinta, porque tinta é tudo igual. Não é. Então, eu tenho que treinar esse material, o pessoal, para saber aplicar aquele material específico. Tenho que fazer o controle de espessura. E aqui eu vou parar um pouquinho para falar sobre espessura. Por que vocês acham que espessura é importante? Para garantir a ancoragem. O que mais? Durabilidade. Então, assim, pensando em dinheiro, primeiro, durabilidade, né? Eu preciso da espessura, porque se eu vou ter uma espessura ali, essa tinta vai durar mais tempo ali. Então, a minha aplicação tem que ser... Só que existe um máximo também dessa espessura. Também não pode ser mais do que a norma exige. Por quê? Porque eu tenho que ter... Se eu botar mais espessura do que é necessário, eu encubro a microsfera e eu não tenho retrorefletância. Então, eu tenho durabilidade, mas eu não tenho retro. Então, eu preciso respeitar a espessura determinada em norma para que a ancoragem da microesfera seja adequada aqui no meu filme de tinta. Então, para que eu tenha retrorefletividade, a microesfera, a espessura tem que ser indicada em norma, para que eu não tenha problema. Tá? E como no trecho, como eu faço, né? Esse aqui é um exemplo. Tem uma plaquinha, a gente bota lá deixa o caminhão passar, recolhe uma amostra e mede essa espessura. Esse aqui é um exemplo de pente de medição que ele vai dizer exatamente qual é a espessura que está ali, até onde fica o dentinho pintado é a espessura que está. Não pode ser, principalmente base d'água, tá, gente? Principalmente base d'água. Se a espessura for mais que 0,6 é um problemão, porque ela provavelmente não vai secar adequadamente. Porque se eu tenho uma espessura 0,7, 0,8 para base d'água, ela não consegue secar totalmente e não consegue aderir à microesfera de vidro porque ela forma o filme. Esse filme seca, a parte interna dela não seca, a microesfera cai ali, fura e ela fica presa lá dentro e não vai retrorefletir. Então, eu tenho um grande problema ali de aderência de microesfera de vidro e, por consequência, de retrorefletividade. Na aplicação de termoplástico não é diferente. Eu também tenho uma norma que regulamenta aí tudo que se diz respeito à aplicação. Então, quais os equipamentos, o que eu tenho que fazer no pavimento antes, quais as cuidados que eu tenho que tomar, qual é a temperatura que eu posso aplicar, qual é a umidade que eu posso aplicar. Então, falando de umidade, aqui no termoplástico é um problema bastante grave, porque se eu tenho aplicação de termoplástico num local onde a umidade está alta, eu vou ter um problema de aderência, eu vou ter um problema de desplacamento. Então, não sei se vocês já observaram, alguém já viu aplicando termoplástico aqui, mas quando eu estou aplicando termoplástico num local que tem muita umidade, o pavimento, a tinta cai quente. Quando ele cai quente, toda a água que está dentro do pavimento sobe e forma umas bolhas. Ali não vai aderir e ali vai desplacar. Então, eu tenho, já de cara, eu já tenho um problema que vai persistir. Né? Esse problema vai incomodar ali, não vai ser resolvido só, vai estourar a bolha e vai secar. Não vai aderir mais. Então, é importante que vocês tenham conhecimento sobre essas normas também. Essa norma 15402 também está sendo revisada.
Performance da sinalização horizontal. Então, pensando em tudo isso, eu projetei, eu conheço os materiais e eu treinei minha equipe. Então, eu estou garantindo aí que vai ter uma performance. Então, do que depende a performance do sistema de sinalização horizontal? Material adequado ao local que eu vou aplicar. Então, eu tenho que saber se o material que eu estou utilizando é um material adequado para aquele local. Material de qualidade, então eu tenho que começar a exigir que o meu fornecedor envie os materiais para mim selados, para que eu tenha certeza que aquele lote está de acordo com os requisitos da norma. Aplicar seguindo os parâmetros definidos nas normas de aplicação, tem que checar, tem que estar ali debaixo do meu braço na hora que eu estou aplicando. E como que eu faço, então, para avaliar, fiz tudo isso, como que eu avalio se esse material foi aplicado de maneira correta? Espessura. Por que é tão importante avaliar a espessura, gente? Porque é ali que eu vou ter certeza que meu material vai aderir e vai aderir à microesfera de vidro. Eu vou ter aderência do material no pavimento e da microesfera no material. Então, a espessura me garante isso. Então, é muito importante que vocês chequem a espessura, que vocês, durante a aplicação, os próprios operadores estejam ali checando se essa espessura está correta, até para verificar se o trabalho deles está dentro do que eles esperam. Então, aqui, de novo, os exemplos aqui do medidor de espessura. E a retrorefletividade, que existe uma... Para a espessura não existe uma norma de como medir a espessura, porque é um teste simples. Mas para avaliação de retro existe a norma, que é a 14723, que regulamenta ali como deve ser a metodologia de avaliação para cada situação, para a faixa longitudinal, para áreas de retenção, enfim. Como que eu faço, então? Falo, então, essa rodovia está aprovada. Fiz tudo o que eu tinha que fazer e ela está aprovada. O que eu preciso garantir? Visibilidade diurna e noturna, como a gente já falou ali atrás. O que eu preciso garantir na minha rodovia após sinalizada? Visibilidade diurna e noturna. Eu preciso das duas. Para que eu tenha essa garantia, eu preciso garantir que a tinta tenha aderido corretamente ao pavimento, que a microesfera tenha aderido corretamente à tinta e, para que eu tenha essas duas coisas, eu preciso garantir que a espessura da tinta tenha sido a correta. Esse é o ponto que, durante a aplicação, eu tenho que ficar mais atenta, garantir a espessura. E é isso. Muito obrigada.